Abramos mais uma vez a palavra do Senhor, agora no Salmo 23, texto que será a base para a nossa exposição nesta noite. Salmo de número 23. Vamos fazer também a leitura deste texto, tão conhecido e tão querido dos cristãos, de modo alternado. Salmo 23, leitura alternada. Salmo de Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Amém, que o Senhor nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, nós te bendizemos pelo santo e sagrado privilégio de ouvir a Tua voz na Escritura, lida e agora exposta. E pedimos Tua misericórdia sobre o Teu servo que vai falar, para que possa fazê-lo, Senhor, com a direção do Teu Espírito, com fidelidade, com clareza. Pedimos também para os Teus servos que vão ouvir a Tua direção e a Tua bênção, para que recebam, ó Deus, a instrução da Tua palavra e a pratiquem, e sejam consolados, exortados e edificados. Glorifica assim o Teu nome entre nós nesta noite, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, nossa exposição do Salmo 23 nesta noite tem um enfoque cristocêntrico. Isso significa dizer que nós queremos encontrar Jesus Cristo, o Filho de Deus, nesta porção da Escritura. E assim nós o faremos. A exposição tem como título Cruz, Cajado e Coroa, dando-nos a ideia de 3 elementos que vão nos acompanhar. Obrigado, meu irmão. Enquanto expomos o Salmo 23. A ideia da cruz, a ideia do cajado e a ideia da coroa. Quando falamos de expor o Salmo 23, alguns podem pensar: de novo, pastor, eu conheço esse texto, eu já ouvi muitas exposições a respeito dele, e provavelmente você já ouviu mesmo. Mas eu me arrisco a fazer isso de novo por algumas razões. Primeiro, porque Bíblia nunca é demais. Nós vamos ouvir e vamos continuar precisando ouvir. Porque a gente toma banho todo dia e precisa tomar no dia seguinte outra vez. Porque esses somos nós. Nós somos assim. E nós precisamos da Bíblia constantemente. Depois, porque sempre pode ser novidade para alguém. É possível que tenha alguém aqui, nesta noite, ou nos acompanhando pela internet, que ainda não ouviu uma explicação do Salmo 23. Mas também um outro motivo, que é quando somos levados a entender um texto antigo a partir de uma luz nova, de uma compreensão nova. E eu creio que, para boa parte dos senhores, porque foi para mim, esta maneira de ler o Salmo 23 que vou lhes propor hoje seja diferente, bíblica, profunda, mas diferente da exposição que nós costumamos ouvir. E eu gostaria de trazer então essa nova luz sobre um texto já bastante conhecido. Então, essa interpretação mais profunda que pretendo lhes trazer, ela dependerá de 4 elementos específicos. Primeiro, aquilo que nós chamamos de tipologia, ou seja, será que os salmos apontam para Jesus na condição de um símbolo? Será que salmos falam de Jesus? Essa seria a primeira pergunta. A segunda questão é: o Salmo 23 fala apenas de ovelha e de pastor e de um cenário agropastoril? Ou há outras mensagens ali colocadas que nos levam para outros cenários e outras figuras? Depois nós vamos ver uma breve tradução do Salmo em algumas palavras que vão nos ajudar a ter uma luz um pouco diferenciada. E por último, nós vamos ver que a posição do Salmo 23 no livro dos Salmos influencia a sua compreensão. São esses 4 elementos que brevemente nós vamos considerar. O primeiro deles é a tipologia.
é a ideia de que toda a Escritura fala de Jesus e aponta para Jesus. Aqui você tem um vaso grego antigo. E esse é o fundo do vaso. Eu creio que essa parte aqui fique apoiada na mesa e aqui você tem as duas alças laterais. E os vasos gregos são comumente descritos assim, né, retratados assim. Neste vaso aqui, o que você tem na língua grega é um paidagogos. Pedagogo, de onde vem a ideia de pedagogia, de pediatria? O paidos aí é a criança. E a criança aqui, que é um jovenzinho, está sendo instruída pelo seu pedagogo. Aqui a aula é de flauta duplas, aqui a aula é de escrita, e o pai da criança está assistindo à instrução que o pedagogo dá ao seu filho. A ideia de pedagogo vem da Bíblia. E ela está lá em Gálatas capítulo 3, verso 24, quando o apóstolo Paulo diz que a lei de Deus é o pedagogo que nos levou até Jesus. O pedagogo daquela época era uma mistura de homeschooling teacher, professor de homeschooling, com um contratado professor de aula de reforço particular e com tutor da criança. Ele ficava responsável para que as tarefas fossem feitas, para que os horários fossem cumpridos, e enquanto a criança não aprendesse a lição, o trabalho do pedagogo não estava cumprido. E o que o apóstolo Paulo diz é que a lei, o Antigo Testamento, foi o pedagogo que nos levou até Jesus. Ou seja, todos os livros do Antigo Testamento vão nos segurar pela mão e vão nos levar até entendermos a pessoa e a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, quando você lê que lá no Egito, um cordeiro foi morto e o seu sangue foi passado na porta, e a casa que estivesse protegida por aquele sangue não sofreria o juízo da morte de Deus, você aprende então que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que nos livra da ira divina é Jesus Cristo. E assim você está preparado para entender a mensagem do Novo Testamento. Jesus deixou isso bem claro quando conversou com os seus discípulos, dizendo assim: importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então é como se o Antigo Testamento fosse um carimbo, e às vezes você olha no carimbo e não consegue ler bem o que está escrito, mas depois que você pressiona o carimbo contra o papel, você vê a mensagem. E o carimbo é do Antigo Testamento, mas a estampa é Jesus. E é assim que nós temos que lê-lo, mas não apenas o Antigo Testamento. Hoje eu quero destacar particularmente os Salmos. Nós temos que ler os Salmos enxergando Jesus, porque Jesus disse: tudo o que de mim está escrito nos Salmos. Então eu quero ler com você o Salmo 23 como um salmo que fala de Jesus. E eu quero que você pense comigo nisso. Porque o Salmo 22, que nós já lemos esta noite na liturgia, tem um versículo que diz: repartem entre si as minhas vestes, e sobre minha túnica deitam sortes. E o Evangelho de João nos conta que, quando Jesus estava crucificado, para se cumprir uma profecia da Escritura, repartiram entre si as vestes de Jesus. Ou seja, o Salmo 22 está falando de Jesus. Mais tarde, quando Davi fugiu de Saul e foi se esconder na terra dos filisteus e fingiu-se de louco lá, babou, agarrou no poste, e o rei dos filisteus disse: eu não quero conversa com esse louco. Davi celebrou esse livramento, dizendo que o justo tem muitas aflições, mas o Senhor de todas o livra, que Deus preserva todos os ossos do justo para que nenhum deles seja quebrado. Davi saiu da terra dos filisteus sem tomar um soco, ele que já tinha matado Golias, porque Deus o protegeu. Mas o apóstolo João de novo vai nos dizer que quando Jesus estava crucificado e morreu, não foram quebrados os ossos das suas pernas, para que se cumprisse a escritura do Salmo 34, que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Ou seja, meus irmãos, os Salmos falam de Jesus. Você já viu esse livro, Onde Está o Wally? Ele é conhecido no mundo inteiro como Onde Está o Waldo. E crianças amam esse livro, porque você tem que procurar esse carinha simpático aqui, com essa blusa rosinha, numa figura bem grande. Você achou o Waldo aqui? Tá difícil de achar, não tá? Porque eu levei um tempo para achar. Ele está aqui, ó, bem escondidinho aqui. E não vai dar para você ver daí de longe. Mas esse tipo de figura aqui nos faz ficar procurando o Aldo. Alguém diz para você: ele está lá. Procura que você vai achar. Calma, o Aldo está lá. Será que é assim que a gente devia procurar Jesus no livro dos Salmos? Eu não creio que seja assim. Eu creio que Deus deixou as coisas muito mais escancaradas. Até o ano passado eu era capelão de uma escola em Goiânia, e no ano de 2024,
nós estudamos na escola com os alunos de Goiânia, o Instituto Presbiteriano de Educação, o tema Queremos Ver Jesus. E a ideia era mostrar Jesus em todas as páginas do Antigo Testamento. E nós encomendamos de um desenhista profissional esta imagem que você vê aqui. Os personagens do Antigo Testamento com seus dedos esticados dizendo, olha para a minha vida e sabe o que você vai ver? Você vai ver Jesus. Então você olha Adão vestido com as peles de um animal que precisou morrer para tampar a sua vergonha. E quem foi que morreu para cobrir a nossa vergonha? Naquela rude cruz, um emblema de vergonha e dor que nós acabamos de cantar, foi Jesus Cristo, então estava apontando. E assim nós veremos Noé, Abraão, Isaac, Melquisedeque, José, Moisés, Josué, nós veremos Gideão, Sansão, Davi, Salomão, Elias, Jonas, Daniel, João Batista e tantos outros. E eu não vou falar sobre eles hoje. Mas o ponto é, eles têm que ser lidos como pessoas que apontam para Jesus. A Bíblia é um livro que fala de Jesus. E isso não é diferente com Davi e com Salomão. E quando então nós vamos ler no Novo Testamento, o testemunho de Pedro, Pedro diz assim que Davi falou de Jesus, não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Era o texto do Salmo 16. E aí Davi explica para os judeus, dizendo, irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente sobre o patriarca Davi. Ele era profeta. Nós não pensamos em Davi como um profeta, porque nós achamos que ele escreveu músicas. Sim, os salmos são músicas, mas são músicas proféticas. São músicas que falam de Cristo. São músicas que apontam para Jesus. E Pedro dizendo, ele se referiu à ressurreição de Cristo, que não foi deixado na morte e nem o seu corpo experimentou corrupção. Então, quando a gente começa a ler a Bíblia assim, a gente começa a achar Jesus em tudo quanto é lugar. Igual quando tinha uma corrida em homenagem ao Wally na Irlanda, e para tudo quanto é lugar que você olhava, você estava vendo o Wally. Ficou mais fácil de achar agora. Bom, é isso, meu querido. Eu quero que você leia os Salmos e Jesus esteja no Salmo 1, e no 2, e no 3, e no 4, e no 5, e no 8, e no 19, e no 23. Jesus tem que estar em todos os lugares. E isso é entender a tipologia do livro dos Salmos. Tá certo? Vamos agora então à tradução. Nós não vamos nos demorar aqui. Eu coloquei a tradução completa para você levar para casa o arquivo e depois dar uma olhada e ver como é o texto hebraico. Não se preocupe, eu não vou me demorar. Mas o texto diz assim, Salmo de Davi, Yahvé, pastor meu, não carecerei. Esse é o texto literal. Falamos hoje cedo na escola dominical sobre traduções da Bíblia e falamos sobre a necessidade de adaptar da língua hebraica para a língua portuguesa algumas coisas. Um exemplo curioso aqui é o seguinte, não há o verbo é, o Senhor é o meu pastor. E eu já vi exposições do Salmo 23 onde a pessoa dava muita ênfase em Deus como aquele que é, eu sou o que sou, então Deus é o ser autoexistente. Bom, todas essas coisas são verdades, mas nenhuma delas é uma verdade proposta pelo Salmo 23. Outra frase muito mais comum ainda é, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Só que a palavra nada não existe no hebraico. É simplesmente, o Senhor é o meu pastor, não carecerei. Nós aqui em língua portuguesa falamos, não carecerei de quê? Por favor, complete a frase. Mas isso não é necessário no pensamento hebraico. A ideia, portanto, não é assim, não vou precisar de coisa alguma. Coisa alguma não é a ênfase. A ênfase é, eu estou satisfeito. A ênfase não é o que vai faltar, a ênfase é o que eu já sinto e o que eu já tenho. Essa é a ênfase, a satisfação de Davi. Eu estou suprido, eu estou satisfeito. Depois nós vamos ver, em lugares, em pastos de verde, ele me faz deitar. Em águas de lugar de descanso, ele me leva. Você talvez esteja estranhando, né, que eu leia ao contrário, mas é que a língua hebraica é assim mesmo, é da direita para a esquerda. Bom, o texto vai dizer, em pastos verdes ele me faz deitar, em águas de lugar de descanso ele me leva. Essa expressão vai ser importante para nós. Ela pode soar um pouco estranha, águas de lugar de descanso, mas é o que o texto hebraico literalmente diz. Não é? E a ideia de deitar em pastos verdes faz eco à ideia do versículo 1, porque a ovelha é um bicho que come o tempo inteiro, ela rumina o tempo todo, e às vezes ela precisa que o pastor tire-a do pasto para ela parar de mastigar para não fazer mal. Se você fosse colocar isso na língua portuguesa hoje, e atualizando a mensagem, seria você dizer, Deus, eu estou tão satisfeito em Deus, que mesmo não tendo dinheiro para ir na churrascaria todo dia, eu vou no rodízio de carnes nobres e eu tiro um cochilo.
Seria isso. Churrascaria de carne nobre é um lugar onde você pensa em cochilar? Não é. Mas se você está tão satisfeito, eu não preciso comer mais nada. Eu estou na churrascaria, eu consigo dormir. É uma ideia aproximada daquilo que Davi está nos falando aqui neste salmo. A alma minha traz de volta. Ele me conduz em caminhos de justiça por causa do nome dele. Aqui, meus queridos, há uma questão muito interessante. Quando Deus nos leva para a água, e você está com calor e você bebe a água, você fica refrigerado. Por isso, um refrigerante é aquilo que te traz um refrigério, ou é coisa parecida de um refrigerador. Quando você toma uma água geladinha, o seu ânimo volta. E refrigerar a alma de quem tomou uma água num lugar de descanso tem a ver com trazer aquela vida de volta. Quem estava morrendo de sede e agora matou a sede, refrigerando-se, restaurando o seu vigor. Essa é a ideia do texto bíblico. Mas o que é curioso é que a minha alma ou a minha vida é trazida de volta, é restaurada. E essa palavra pode muito bem significar ressuscitada. Ela é traduzida em alguns contextos assim. Então o Salmo fala a respeito de ressurreição, não só da água que trouxe o fôlego de volta, ou da água que trouxe o frescor e o refrigério de volta, mas de Deus que te refrigera a alma, que te ressuscita a vida. Também o texto vai dizer: quando igualmente eu andar através do vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Na tradução da língua portuguesa, nós costumamos dizer, ainda que eu ande, e essa ideia parece sugerir assim, vai que um dia, por uma força superior, por um imprevisto, por uma tragédia, uma calamidade, vai que um dia eu venha a andar pelo vale da sombra da morte. Mas não é essa a ideia do texto. A preposição hebraica gam, que você lê aqui, ela significa também quando eu andar. O salmista está dizendo assim, o Senhor me levou para águas de refrigério, o Senhor me guiou por caminhos de justiça, e Ele também vai me fazer andar pelo vale da sombra da morte. Não é uma possibilidade, é uma constatação. Eu vou ter que passar pelo caminho do vale da sombra da morte, diz o salmista. Então, não se trata de uma hipótese, mas de um fato. Eu vou passar por lá, mas eu não temerei, porque o Senhor está comigo. E o que é que me consola em Deus, né? É que o seu bordão, que é uma arma para combater o lobo e o leão, e o seu cajado, que é um instrumento de cuidado pastoral, eles me consolam. Então, uma tradução deste versículo poderia bem ser, também quando eu que fui levado às águas de descanso e conduzido por caminhos de justiça, também quando eu igualmente andar pelo vale de trevas e sombra da morte, eu não temerei mal, porque tu, Yahvé, pastor, estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O versículo 5 vai dizer, preparas diante de mim uma mesa perante os que me hostilizam. Os meus inimigos são qualificados aqui no texto, são aqueles que me afrontam. Unges com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. Então, o ponto mais importante aqui é a ideia dos hostilizadores de Davi. Certamente bondade e fidelidade e amor bondoso me seguirão todos os dias de minha vida, e retornarei à casa do Senhor por extensão de dias. Isso aqui não faz muito sentido em língua portuguesa, né? Extensão de dias significa por todo o comprimento da minha vida, até o último centímetro marcado na régua de Deus, que será o curso da minha existência. Eu vou retornar à casa de Deus até o fim da vida. Essa é a ideia. Retornarei à casa do Senhor, ou por longos dias, é uma boa tradução também. Então, esse seria o texto. O Senhor é o meu pastor, eu não terei falta de nada. Mas o não terei falta é o importante. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva para junto de águas de lugar de descanso. Ele me restaura a vida. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Também, igualmente, quando eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos que me hostilizam. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e fidelidade certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e retornarei à casa do Senhor por longos dias. Bom, essa é a tradução do texto. Já fomos 2 abas das 4 que nós temos que ver nesta noite.
A tipologia, os salmos apontam para Jesus. A tradução, uma busca mais literal do sentido do texto hebraico, pode nos ajudar a entender melhor o significado do salmo. Vejamos agora as figuras. Será que o Salmo 23 está falando o tempo inteiro de um pastor e da sua ovelha? Bom, é inegável que o Salmo fala de ovelhas. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor, Ele me faz repousar em pastos, Ele me guia, Ele tem bordão e Ele tem cajado. Não há dúvidas de que nós estamos falando de um cenário de pastor e de ovelha, até o versículo 4. Porque no versículo 5 é uma mesa, tem um cálice, e tem pessoas hostilizando a ovelha. Você já viu alguém chegando para uma ovelha e falando, sua burra, sua feia? O que a pessoa ganha com isso? Nada. Você já ouviu uma ovelha sentada na mesa e tomando um cálice? Não, então não é mais da ovelha aqui o cenário, mudou. Agora a figura é de um banquete. Mas a mesma coisa é, você já viu ovelha entrando na igreja? Cachorro, de vez em quando a gente entra um ou outro, a gente tem que espantar, mas ovelha eu nunca vi. As ovelhas não vão à igreja, não vão ao templo, então o cenário também mudou e nós precisamos mudar o cenário na hora de interpretar o texto. E então, eu deixei escrito aqui, mas você não se preocupe em ler, isso aqui é para socorrer você quando for estudar o sermão de novo em casa. Mas quando fala assim, leva-me para junto das águas, o verbo leva-me é o verbo que Deus usou quando tirou o povo do Egito e levou para a terra prometida. Dando, portanto, a ideia que o que Deus está fazendo com Davi é o que Deus fez com todo o povo de Israel. Levá-lo para um lugar seguro. Essa é a ideia. Então, em Êxodo 15, e inclusive em Isaías 49, você tem essa ideia de que Deus vai conduzir o seu povo, que vai guiá-lo à habitação segura. E o que é curioso é que o texto de Êxodo 15, verso 13, Deus fala de tirar o povo de Israel do Egito para levar à terra de Canaã. E lá é dito assim, com a tua benevolência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. E sabe qual é a palavra habitação lá no hebraico? Ao pasto. Dando a ideia que quando Deus tirou o povo do Egito para levar para Canaã, Ele estava tirando uma ovelhinha e guiando a ovelha para um pasto, onde a santidade dele ia habitar lá na terra de Canaã. Ou seja, Davi está falando com as figuras do Êxodo, da salvação de Deus em sua mente. Não se trata apenas de falar assim, oba, Deus fez comida, Deus me levou para o pasto. Não, Davi está falando, Deus me salvou. Ele me tirou de comer pepinos e de comer as comidas do Egito e me está me levando agora para uma terra que mana leite e mel, para o pasto da sua santidade. Também a ideia de lugar de descanso é uma ideia que nos remete tanto a Gênesis, quando Adão está no Éden, e o termo lugar de repouso é usado lá, o Senhor tomou ao homem e o fez repousar no jardim do Éden, seria a tradução literal. Então Deus faz o homem descansar nele, lá no jardim do Éden, mas o Éden é perdido por causa do pecado. E aí então o povo se torna escravo novamente no Egito. E o que é que Deus faz? Leva o povo para a terra de Canaã, que é uma terra de descanso. E então Deuteronômio 12 fala do lugar de repouso, e assim o Salmo 95 fala, Números 10, 33 fala, e eu não vou me demorar aqui, eu creio que você já entendeu. Então, guiar o povo, guia-me para, não é? Leva-me, conduz-me, é a ideia do Êxodo, Deus está me salvando. Lugar de descanso é não apenas o lugar onde a ovelhinha deita e dorme, mas é o lugar onde ela está protegida, segura, salva, amparada e sustentada em todas as questões. E depois, o refrigera minha alma. Aqui fica bastante claro, né? A ideia de restaurar a alma e conduzir por caminhos de justiça, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, é algo que tem profunda conexão com o Salmo 19. Nós cantamos, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Já ouviram essa música? Acabei de cantar, quem não ouviu? Acabei de cantar. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Você sabia que no original é a mesma coisa do refrigera-me a alma? Dando a ideia que Deus, que entregou ao seu povo a sua lei, tirou o povo do Egito, entregou a lei e colocou o povo na terra do descanso, guiou o povo ao pasto, levou o povo para lugar de descanso e ainda entregou uma lei que restaura a alma. Bom, quando Davi está falando no Salmo 19 de restaurar a alma, dá a ideia de que a lei é aquela que
faz você viver novamente. No sentido de que você traçava caminhos de morte e vivia longe de Deus, mas agora, conhecendo a salvação de Deus e conhecendo a lei de Deus, você passa a seguir caminhos de vida. Então, isso é o que está sendo abordado no Salmo 19 e também no Salmo 23. E as veredas da justiça são os caminhos pelos quais o pastor leva a sua ovelha. E o Salmo 19 também fala: os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Veja, Davi está falando aqui de ovelhas com a imagem do Êxodo. Se Deus tira da escravidão e leva para o Egito. Se Deus conduz ao pasto da sua santidade. Se Ele entrega a esse povo a sua lei, uma lei que restaura a alma e mostra o caminho da vida. É disso que Davi está falando. Nós temos que ler o Salmo 23 com o Êxodo em perspectiva. Não apenas com a figura de um pastor e de uma ovelha. Agora, eu pedi à inteligência artificial que fizesse o desenho, que muitos acham que é o Salmo 23. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Você acredita que era disso que o Salmo estava falando? Uma ovelha lambendo os beiços com garfo e faca, 3 lobos amordaçados assistindo ela comer. Será que é disso? Você consegue visualizar uma cena assim na cabeça de Davi? E a resposta é: claro que não! Não! Então nós não estamos mais falando da ovelha, não é verdade? Mas por que quando nós falamos unges-me a cabeça com óleo, todo mundo pensa que a unção é essa? A unção não é essa do Salmo 23. Você já viu alguém dizendo: olha, o pastor coloca o óleo na cabeça da ovelha porque protege contra os insetos, as picadas dos mosquitos, as ovelhas são bichinhos que gostam de dar cabeçada, e se a cabeça dela fica lisa de óleo, escorrega, não dá atrito, ela não se machuca, e não sei o quê. Você já ouviu isso? Tudo isso é verdade, mas não é disso que o Salmo está falando. Porque agora nós saímos da figura do pastor e da ovelha e entramos na figura do banquete. E a ovelha não participa de banquete. E a ovelha não bebe cálice. E ainda que ela bebesse, ela não ia convidar os inimigos para jantar. Você convida para jantar com você o seu inimigo? Então qual será o sentido de fazer uma mesa na presença dos que te hostilizam? Não, olha, tal pessoa hoje me xingou muito, vou convidá-la para jantar. É assim que você pensa? Eu não. Então não se trata disso, meus irmãos. Então precisamos entender do que se trata. O que é uma mesa diante dos inimigos? O que a Bíblia fala de uma mesa na presença dos inimigos? Bom, Melquisedeque e Abraão. Melquisedeque foi aquele rei de Salém, lá de Gênesis capítulo 14, que trouxe pão e vinho para celebrar a vitória de Abraão sobre os reis naquela guerra que Abraão enfrentou para resgatar Ló, o seu sobrinho. E eu pedi à inteligência artificial que desenhasse um banquete de Abraão e de Melquisedeque, um rei sacerdote, com os reis inimigos derrotados aqui. Eles não estavam presentes na cena bíblica. É que eu condensei vários capítulos de Gênesis numa figura só. Então vai com calma aí, tá bom? Mas a ideia é, os inimigos foram derrotados. O que é que nós vamos fazer? Um banquete. Essa é a ideia. Tem mais disso na Bíblia? Tem. Quando Jesus venceu Satanás no deserto, o que foi que os anjos trouxeram para ele? Um banquete. E o que vai acontecer quando Jesus derrotar o anticristo com o sopro da sua boca? Nós vamos participar das bodas do Cordeiro. São 3 mesas bíblicas muito claras, onde os inimigos estarão derrotados e as ovelhas pastoreadas por Deus estarão se banqueteando. É disso que Davi está falando ali. Preparar uma mesa na presença dos inimigos significa dizer: o Senhor me conduziu, lembra dos primeiros versos do Salmo? Do Êxodo, do Egito para Canaã. Ele me levou ao pasto da sua santidade. Ele me guiou e restaurou a minha vida com a sua lei. E agora os meus inimigos estão vencidos e eu estou me banqueteando. Não foi isso que aconteceu com o Senhor que serviu o maná depois que Faraó e o seu exército foi afogado nas águas do Mar Vermelho? O inimigo é derrotado e o povo de Deus banqueteia. É isso que nós fazemos na ceia, meus irmãos. Nós dizemos que o nosso pecado foi derrotado, a morte foi vencida e nós já podemos banquetear. É essa a ideia do Salmo 23. E o texto de Isaías também vai dizer: o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos, e ele então tragará a morte para sempre e enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Você já não leu isso no Apocalipse? Que toda lágrima vai ser enxugada, e o que vai acontecer lá? O grande banquete das bodas do Cordeiro. Essa é a mesa que você tem que ler, não a mesa de uma ovelhinha com garfo e faca na frente de 3 lobos amarrados. Não é disso que o texto está falando. Bom, ungir então a cabeça com óleo não é proteger a ovelha.
Mas a unção, você sabe, é a consagração ou de um sacerdote, como foi o caso de Arão, ou a consagração de Davi, que foi ungido rei, ou a consagração de um profeta, como Eliseu, que foi ungido para substituir Elias. Ou seja, o Senhor me ungiu, diz Davi, e ele me ungiu como um rei que durará para sempre, porque a minha descendência sempre se assentará no trono, e a minha descendência vai vencer. O inimigo será derrotado, aquele que me hostiliza será vencido, e eu vou banquetear, porque eu sou o ungido do Senhor. É disso que Davi está falando no Salmo 23. Quando o apóstolo João escreve para nós que os discípulos disseram, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, Messias é a palavra hebraica para ungido, Cristo é a palavra grega para ungido. Nós achamos o ungido. Nós achamos aquele que vai vencer os que nos hostilizam. Nós achamos aquele que vai nos dar uma mesa para banquetear. Nós também já achamos. Nós sabemos de quem o Salmo 23 está falando. E o cálice? Bom, o cálice tem uma interpretação disputada por alguns intérpretes. Alguns olham para o cálice com uma perspectiva positiva, porque o Salmo 16, que é um irmão paralelo do Salmo 23, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, ele diz assim, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte, caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. É como se Davi estivesse dizendo assim, aquela divisa da terra prometida que Deus ia repartir com Josué, a minha terra, eu peguei uma terra muito boa, em Canaã, terra que mana leite e mel, o Senhor é a porção da minha herança e ele encheu o meu copo de coisas boas e agradáveis. No Salmo 16, o cálice é uma coisa agradável. E por causa disso, alguns acham que Davi pode estar dizendo que Deus preparou uma mesa de vitória na presença dos inimigos. E encheu o copo de Davi dizendo, comemora, Davi, bebe, celebra. Mas outros vão dizer assim, o cálice, no Salmo 11, que também está perto, tem a ideia diferente. Tem a ideia de que Deus vai trazer e falar, você vai tomar esse remédio amargo aqui agora. E Deus fala com os ímpios, que ele vai fazer chover sobre eles brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Bom, eu não creio que nós sejamos obrigados a escolher entre a interpretação agradável do Salmo 16 e a desagradável do Salmo 11, que tem eco, inclusive, em Jesus no Getsêmani. Pai, se possível, passa de mim este cálice, sem que eu o beba, dando a ideia que Jesus ia sofrer, porque as duas coisas estão presentes em Cristo. Ele tomou o cálice da ira de Deus em nosso lugar, para que nós possamos beber do cálice da salvação. E aquilo que era sofrimento para Cristo é bênção para nós. E o cálice colocado na mesa em que Davi celebra a vitória sobre os inimigos, é o cálice que Cristo bebeu para que nós possamos comemorar. A gente não precisa escolher entre as duas linhas. Elas duas estão presentes ali no Salmo. Então, estamos quase terminando. As coisas vão tomando outra figura à medida que a gente avança na compreensão do Salmo. Sua tipologia, como ele pode apontar para Jesus. Suas figuras, ele fala de um pastor, mas ele fala de um banquete, ele fala do templo, e sua tradução. E agora nós veremos a ordem do livro dos Salmos. E é aqui, meus queridos, que talvez seja mais importante que você que nos ouve agora pela primeira vez no Salmo 23, talvez escute as mensagens anteriores que nós já expusemos. O que temos dito basicamente e muito resumidamente é que Deus ordenou cada salmo numa posição específica. Ele não agrupou os salmos e falou, vamos ver qual vai ser o número 1, esse aqui está bom, o 2, esse aqui está bom. Não. Os salmos foram agrupados por Deus de uma maneira intencional, e se nós lermos o Salmo 1 e o 2 e o 3 e seguirmos a sequência até o Salmo 150, nós vamos encontrar a história de uma pessoa. A pessoa qual é? Jesus. Então, a posição dos salmos no livro importa. E isso é importante lembrar aqui. Moisés escreveu o primeiro Salmo 90 por volta de 1400 anos antes de Cristo. Davi escreveu 73 salmos por volta do ano 1000. Na época do rei Ezequias, 700 anos antes de Cristo, já existiam coleções das palavras de Davi e de Asaf. Mas aí no ano 586, os babilônicos destruíram o templo em Jerusalém. Não tem mais sacrifício, não tem mais nada. Vão todos para a Babilônia. Lá na Babilônia ficam 70 anos no exílio.
escrevem salmos, como o Salmo 137, nas margens dos rios da Babilônia, nós sentávamos e chorávamos. E aí então eles retornam do cativeiro no ano 539 a.C. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Bom, eles refletiram muito a respeito disso. Por que nós que começamos tão bem, e fomos tirados do êxodo, e ganhamos o rei Davi, e tivemos toda essa vitória com reis como Ezequias, por que nós fomos derrotados pelos babilônicos, ficamos no exílio e agora estamos voltando? A resposta curta é, porque os reis de Judá foram desobedientes à lei de Deus. Os reis desobedeceram. E agora então eles foram para o cativeiro. E quando eles voltam, eles querem tomar todas as providências necessárias para que o rei não desobedeça outra vez. Para que todo mundo siga a lei de Deus. E agora então nós teremos dois temas importantíssimos nos Salmos. A lei e o rei. Essas duas coisas são essenciais. Agora então, quando Esdras volta para reorganizar a vida depois do retorno do cativeiro, Zorobabel reconstrói o templo por volta de 516. Esdras reorganiza a religião por volta de 458. Neemias reconstrói os muros da cidade por volta de 445. Mas eles já reconstruíram o templo, já reconstruíram a religião e os sacrifícios, já reconstruíram os muros, mas eles ainda não têm um rei. Eles ainda são escravos dos persas. E agora, por essa época, que o livro dos Salmos será compilado. E a mensagem básica do livro dos Salmos é: obedeça a lei, porque os últimos que desobedeceram se deram muito mal. Por isso que o livro dos Salmos começa com: bem-aventurado o homem que tem prazer na lei do Senhor. O segundo salmo vai falar: aguarde o rei ungido. Não temos rei ainda, são os persas que governam sobre nós, mas o rei está vindo, espere. Então, o Senhor disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e você vai governar as nações com cetro de ferro. Bem-aventurados os que se refugiam no rei ungido do Senhor. O Salmo 2 nos manda esperar o rei ungido. E não se preocupe com a oposição dos adversários. Pense nesses temas agora para você ver a posição dos salmos no livro. O Salmo 1, o Salmo 2 e assim vai. A inteligência artificial me ajudou de novo fazendo esse desenho aqui. Pouco provável, né? Mas esse é um retrato do caminho do livro dos Salmos. Você tem que passar por um portão e depois escalar 2 montanhas. Eu estou aprendendo ainda, foi o melhor que eu consegui de desenhar, mas eu acho que dá para você entender. Qual é o portão de entrada do livro dos Salmos? O portão é o Salmo 1, a lei. Nossos pais pereceram no cativeiro porque desobedeceram a lei. Obedeça a lei de Deus, diz o livro dos Salmos. Qual é a esperança do Salmo 2? O rei. Não temos rei ainda depois do exílio, mas o rei virá. Aguarde o rei. Refugie-se no rei. O Salmo 1 começa dizendo: bem-aventurado o homem que guarda a lei. O Salmo 2 termina dizendo: bem-aventurado o homem que se refugia no ungido. Então o portão da bem-aventurança e da felicidade no livro dos Salmos é o portão da lei com o rei. E você vai ter então esse portão de abertura. E ele vai conjugar esses 3 elementos: a lei, o ungido e a permanência, a bem-aventurança, a vitória. Aqueles que estão no período pós-cativeiro, aguardando a chegada do Messias e em obediência ao Senhor e à sua lei, podem esperar a vitória e a permanência. Esse é o portão de entrada do livro dos Salmos. Temas centrais do saltério: a Torá e o rei ungido. Pronto, passou pelo portão. Vamos para a primeira montanha. A primeira montanha é a seguinte: nem todo mundo quer que o rei governe. Então vai ter gente que vai se opor ao rei quando ele vier. E a gente então vai ler no Salmo 3 que Absalão tentou tirar Davi do trono. A gente já estudou isso. E a gente vai ver que até o Salmo 7 são inimigos que se opõem ao rei. Preparas-me uma mesa na presença dos que me hostilizam. É a mesma ideia. Então você tem uma montanha que você sobe falando de inimigos. Mas aí depois, no Salmo 9, a gente viu que Absalão foi derrotado. O Salmo 9 é cantado com a melodia A Morte para o Filho. E aí você percebe que os inimigos serão derrotados. Mas o salmista continua clamando por salvação. Ele continua dizendo: eles se opõem ao seu rei, ó Deus. Eles não querem saber do ungido. E aí então no Salmo 14 o salmista está lá dizendo: não sobrou um, não tem um justo sequer nesse mundo. Quando vai vir a salvação? Essa é a colina da oposição dos ímpios ao rei. Você passou pelo portão dizendo: obedeça a lei e confie no rei. A primeira montanha que você tem é de gente que se opõe ao rei ungido. E ela começa então com o Salmo 3 que diz que Deus vai mandar a salvação do seu santo monte.
E ela termina com o Salmo 14:7, onde Deus diz assim, onde Davi diz, tomara de Sião viesse a salvação. Você vê a oposição dos inimigos. Aí no Salmo 7, Davi pede, Senhor, levanta-te. No Salmo 9 ele também pede. E você vai vendo simetria, que é o que você deveria esperar quando lê uma poesia. A poesia é feita de ideias que combinam ou que contrastam, de sons que rimam ou de proporções que se opõem. Então, o Salmo 7 fala de Deus se levantando, o 9 fala de Deus se levantando, o Salmo 7 termina dizendo, eu vou louvar o teu nome, porque o Senhor vai vencer os inimigos. O Salmo 8 começa dizendo, Senhor, o teu nome é magnífico em toda a terra. O Salmo 8 termina dizendo que o nome de Deus é magnífico, e o Salmo 9 começa dizendo que o nome de Deus é celebrado. Ou seja, vamos celebrar o nome de Deus porque os inimigos vão se opor, mas o rei ungido vai triunfar. Essa é a primeira colina do livro dos Salmos. E qual é o cume da colina? É o Salmo 8, onde o Filho do Homem tem domínio sobre toda a criação, e tudo foi colocado debaixo dos seus pés, e ele vai fazer emudecer o inimigo, o adversário, e vai ser o vingador. Então você percebe que é um salmo que coroa essa colina, ao Salmo 8. Nós já estudamos isso, mas agora estamos vendo isso no fluxo dos salmos. E o clamor era, levanta-te, e Deus diz no Salmo de número 12, verso 5, eu me levantarei e eu salvarei. Aqui então você vai ver a glória da criação de Deus e do Filho do Homem, o Senhor Jesus, coroado como aquele rei que venceu todos os inimigos. Ele é o rei que, apesar da hostilidade, permanece e vence. E isso nós já aprendemos. Vamos agora então para a segunda colina. Será que de Sião vem a salvação? Termina o Salmo 14. O Salmo 15 começa, quem é que vai subir na montanha de Deus para trazer a salvação? Quem poderá subir a montanha de Deus, diz o Salmo 15. E o Salmo 24 começa com essa pergunta também, quem vai subir na montanha de Deus? E nós vimos semana passada que foram os 2 salmos que Davi escreveu, quando tentando organizar o povo de Deus, ia levar a arca para Jerusalém, e Uzá morreu porque tocou na arca. E Davi fala, Deus, quem que pode subir na tua montanha? Ninguém pode subir. E agora então vamos olhar a outra montanha, que é a colina do rei que vai conseguir subir a montanha. Esse rei agora vai conseguir. Então no Salmo 15 e no Salmo 24, nós vemos a resposta. Como é o rei que sobe a montanha? Ele é um rei justo. Ele jura com dano próprio e não se retrata. Ele aborrece os que não temem a Deus. Ele não empresta dinheiro com usura. Ele tem qualidades morais irretocáveis. Ele é justo, ele é perfeito. É por causa da sua perfeição e da sua santidade que Cristo pode ascender aos céus em nosso lugar e ser o nosso Rei Salvador. Só que agora a gente chega no Salmo 16 e no 23, que é o nosso assunto de hoje. E os 2 salmos falam da confiança desse rei em Deus. O Salmo 16 fala assim, não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Mesmo que eu venha a morrer, diz o Salmo 16, eu haverei de ressuscitar. E o livro dos Atos dos Apóstolos está falando do quê? Que Pedro explicou, lá no contexto do Novo Testamento, que Davi era profeta, e que o Salmo 16 estava falando de Jesus, certo? Mas o Salmo 16 não é o irmão gêmeo do 23? E será que no Salmo 23 tem alguma referência a Jesus ressuscitando dos mortos? Refrigera-me a alma. Aquilo ali é uma referência à ressurreição de Jesus, querido. Não é só de uma ovelha que bebeu água fresquinha num lugar de descanso, mas é de alguém que foi pastoreado por Deus no vale da sombra da morte, morreu e ressuscitou. O Salmo 23 fala de Jesus. E aí então você vê que a colina vai subindo. Esse rei que é justo e que confia, vai se apresentar para sofrer. Por isso o Salmo 17 fala do sofrimento de Cristo, mas o Salmo 22 também. Nós lemos o Salmo 22 na liturgia hoje, Deus meu, por que me desamparaste? Traspassaram-me as mãos e os pés, repartiram entre si as minhas vestes, a língua me apega ao céu da boca, uma súcia de malfeitores me rodeia. Tudo o que se cumpriu aonde? Na cruz. Com quem? Com Cristo. Então o rei que é justo e puro, nosso Senhor Jesus, vai subir a montanha, confiando que ele vai morrer, mas vai ressuscitar. E ele está descrevendo o seu sofrimento aqui. Só que o Salmo 18 e o Salmo 20 e 21, que nós vamos ver na semana que vem, vão celebrar a vitória do rei. São salmos de um rei vitorioso. Sim, ele é justo. Sim, ele confia em Deus a ponto de morrer. Sim, ele vai sofrer confiando no Senhor. E sim, ele será vitorioso.
Não foi isso que você leu em Isaías capítulo 53? Ele vai entregar a sua alma como oferta pelo pecado. Oferta pelo pecado era um sacrifício típico realizado no templo, onde o animal tinha que morrer. Se Cristo vai entregar a sua alma como oferta pelo pecado, ele vai morrer. O animal que tinha que ser oferecido não podia ter defeito. E é por isso que o rei que vai subir a montanha não pode ter pecado. E aí então é dito em Isaías, como nós lemos, e ele vai ver o resultado do penoso trabalho da sua alma. Ele vai prolongar os seus dias. Ué, se você já foi oferecido como oferta pelo pecado, como é que você enxerga alguma coisa depois disso? E a resposta é porque depois de ter morrido como oferta pelo pecado, os seus dias foram prolongados para você ver o resultado. O que é isso? É uma testemunha em Isaías 53 da ressurreição de Jesus Cristo. E aí então, finalmente você tem a vitória do rei no Salmo 18 e no Salmo 20, a vitória do ungido, porque ele obedece à lei. E qual é o salmo que celebra a lei do Senhor, é perfeita e restaura a alma? É o salmo de número 19. Entendeu a colina, querido? Está fazendo sentido? Eu sei que eu judiei das minhas ovelhas, eu as trouxe a algum pasto um pouco indigesto ultimamente. 1h10 de sermão, com gráfico, tabela. Alguns saíram daqui arrotando assim, mas se arrotaram Bíblia, tá bom. Mas você conseguiu entender isso aqui? Você viu Jesus subindo a colina? Você viu Jesus, o rei justo do Salmo 15, 24, o único que pode entrar na presença de Deus? Você viu Jesus confiando em Deus a ponto de entregar a sua alma na morte? Mesmo também quando eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Deus está dizendo para nós aqui, Cristo é santo, Ele é justo, Ele é puro, Ele confia que será ressuscitado, Ele sofre confiando, e Ele vence, porque Ele obedece à lei. É isso. E aí então, meus queridos, a glória da criação e da lei divina é celebrada no cume da segunda montanha do livro dos Salmos, que é o Salmo 19. Às vezes não fica tão claro para nós a ligação de um salmo real com um salmo que celebre a lei. Mas quando você vai ao texto de Deuteronômio 17, você vê que Moisés diz assim, Deus vai dar um rei para vocês. E esse rei tem que fazer uma cópia da lei, e tem que ler o dia inteiro, para que ele possa permanecer governando vocês. Aí as coisas começam a fazer sentido, porque o povo escreveu o livro dos Salmos e organizou o livro dos Salmos assim, justamente porque o rei não obedeceu à lei e perdeu o seu reinado. Agora o que você tem? Você tem um rei que vai obedecer à lei, e vai ser justo, e vai confiar em Deus, e vai sofrer, mas vai ser vitorioso. Ou seja, o livro dos Salmos está nos contando uma única história, que é a história de Jesus. Está enxergando Cristo aqui? Querido, sabe qual é a diferença de enxergar Cristo? É porque às vezes a gente esquece o quanto esse Cristo é glorioso, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele coordena as coisas. Ele coordenou cada momento da vida de Davi. Ele coordenou o momento em que Saul quis cravar Davi com uma lança na parede. Ele coordenou o momento em que Davi teve que se esconder numa caverna. E Davi, cansado, escreveu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele coordenou o momento em que Davi, certo da vitória de Deus, escreveu, o Senhor me prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Ele coordenou o momento em que o povo de Judá perdeu a terra, perdeu o rei, perdeu o templo. E foi compor o livro dos Salmos. Ele coordenou a mão que grudou cada salmo nessa sequência, inspirada e infalível, para que eu e você possamos olhar agora e dizer, não, peraí, esse aqui não é um livro qualquer, esse é o livro de Deus. E esse livro não fala de um Davi qualquer, fala de Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que é perfeito e santo, que obedeceu ao Senhor, que sofreu e venceu em meu lugar, e que agora me leva a lugares de descanso. Quando eu junto todas essas coisas, então, eu começo a interpretar o Salmo 23 de uma forma muito diferente e mais aprofundada. Eu vejo que o Salmo 22 é messiânico. Deus meu, por que me desamparaste, foi o que Jesus disse na cruz. Palavras do mesmo Davi, que quase foi cravado com uma lança na parede e que teve que se esconder de Saul e seu exército no alto de uma caverna. Quando está dito lá, todos os que me veem zombam de mim, é o que aconteceu na cruz. Traspassaram-me as mãos e os pés, diz Davi, foi o que fizeram com Cristo. Repartem entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica deitam sortes, foi o que fizeram com Cristo. O Salmo 22 está falando de Jesus, mas é o salmo do clamor de Cristo na cruz. Qual seria a resposta ao Salmo 22? Será que Deus desamparou Jesus?
Será que a gente pode olhar para a cruz e dizer assim, Jesus confiou em Deus e olha aí o que deu. Se deu mal, morreu crucificado, não valeu a pena? Será? Não, a gente precisa ler o Salmo 23, porque a gente vai ver que no Salmo 22 Davi diz, Deus meu, por que me desamparaste? Mas a resposta do Salmo 23 é, o Senhor me pastoreia, eu não preciso de nada, eu estou satisfeito, eu estou suprido. Se o Salmo 22 diz assim, eu não tenho sossego, o Salmo 23 diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Se o Salmo 22 diz, todos os que me veem zombam de mim, o Salmo 23 diz, ele me prepara uma mesa na presença de quem me hostiliza. Os que zombaram de mim vão ter que me ver banquetear e assistir calados, vão ver a sua derrota e a minha vitória. No Salmo 22 a gente lê, a língua se me apega ao céu da boca, Jesus morre dizendo tenho sede, mas no Salmo 23 ele é levado para junto das águas do lugar de descanso. No Salmo 22 Davi diz assim, me deitas no pó da morte, mas no Salmo 23 Davi diz assim, restaura-me a vida, ressuscita-me. Uma súcia de malfeitores rodeia o salmista no Salmo 22, mas no Salmo 23 ele é levado e guiado pelas veredas da justiça. No Salmo 22 há uma promessa final dizendo que os sofredores vão comer e fartar-se. E no Salmo 23 a gente sabe como é que eles vão se fartar, por causa de uma mesa que Deus prepara para eles. Então o Salmo 23 está no lugar certinho que ele tinha que estar, depois do 22 e antes do 24. Porque o Salmo 24 também é messiânico e a gente aprendeu isso semana passada. O Salmo 24 é aquele salmo que Davi está querendo entrar com a Arca da Aliança em Jerusalém e dizendo assim, agora vai. Agora Deus vai aceitar com os sacrifícios que estou oferecendo, que a arca tome o seu lugar no centro da vida nacional. E a entrada da arca em Jerusalém aponta para a entrada do rei messiânico futuro, na presença de Deus, trazendo o seu povo à salvação perfeita e definitiva. Então Davi canta que o rei messiânico vai obter do Senhor a bênção e a justiça. E por isso, os portais eternos, não as portas de Jerusalém só, mas os portões dos céus, precisam se abrir para que Cristo entre, porque ele é o rei de glória maior do que Davi. Quem é o rei da glória? É o próprio Deus. O Messias é divino, Jesus é Deus. E ele é o rei que entra. E o Salmo 24 então diz isso. Mas sabe o que é curioso? Como é que termina o Salmo 23? Termina com Davi dizendo que ele vai retornar à casa do Senhor enquanto ele viver. O Salmo 23 termina com a ideia de vou voltar para a presença de Deus. E o Salmo 24 começa como? Abre a porta da casa de Deus que eu estou chegando. Não é por acaso, querido. É uma sequência. A gente tem que ler a história, um salmo atrás do outro. Abram-se as portas, porque eu estou vindo habitar na casa do Senhor. Bom, Davi retornou àquela tenda que ele armou para a arca em Jerusalém, para orar ali ao Senhor durante muito tempo. Mas isso era só uma figura do Cristo que entrou de uma vez por todas nos tabernáculos eternos para dizer, já abri espaço para receber vocês. Na casa do meu pai tem muitas moradas, eu entrei primeiro, eu estou indo preparar lugar. É isso, meus irmãos. Assim, a gente liga tudo. E ainda termina com o Salmo 19, que está no alto da colina. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Mas a lei do Senhor que Cristo obedeceu é perfeita e restaura a alma. Cristo ressuscita dos mortos porque ele não podia ser condenado definitivamente. Ele é justo, ele é santo, ele é Deus. E ele ressuscita dos mortos. Aquela promessa que Davi celebra no Salmo 23. Ele andou por caminhos de justiça, os caminhos da lei do Senhor, conforme Davi diz que o Senhor o guiava também. Então, todas essas coisas são poesia unida. E para que você veja o quanto isso está unido, eu separei 2 salmos que ligam todos esses temas no livro dos Salmos. Senhor, os teus inimigos perecerão. Preparas-me uma mesa na presença dos que me hostilizam. Derrama sobre mim óleo fresco, ou seja, eu sou ungido. O justo florescerá, porque a lei lhe restaura a alma. E ele está plantado na casa do Senhor nosso Deus, onde ele vai habitar pela extensão dos seus dias. É o Salmo 92, que é um salmo messiânico. E o Salmo 89, que também diz que Deus exaltou um escolhido, que é Davi, e o ungiu com seu santo óleo, e vai esmagar diante dele os seus adversários, e a sua fidelidade e a sua bondade vão acompanhá-lo para sempre. Você leu todos esses temas aonde juntos? No Salmo 23, que está falando de quem? Está falando de Jesus. É isso. Então, meus irmãos, essa narrativa é intencional. Quando você lê em sequência os Salmos 22, 23 e 24, deixam de ser poemas isolados e revelam a jornada completa do Messias. Ele sobe a montanha e depois ele a desce. A gente está se concentrando só na parte final da montanha aqui, 22, 23 e 24. Deus meu, por que me desamparaste? É o sofrimento, é a cruz do Salmo 22. Mas o Senhor é meu pastor, isso me basta. Eu não vou ter medo. O bordão e o cajado me consolam. É o cajado.
E agora eu entro vitorioso pelos portais eternos como Rei da glória triunfante e recebo a minha coroa. É Cristo, gente, é Cristo. É o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, o Salmo 23 é um salmo não sobre você. Desculpa dizer, mas você não é muito importante nesse sentido. O Salmo 23 não foi escrito para que você olhasse e dissesse, viu só, eu sou isso, eu sou aquilo. É para falar de Jesus. Mas aí você diz, não, pastor, assim você acabou com o Salmo. Não, não é isso. É porque Jesus passou por tudo isso por causa de quem? De você. Ou seja, não leia o Salmo como que dizendo, a ovelha, o cajado, o pastor sou eu e Deus está falando comigo. Não. A ovelha é Cristo, o cajado é para Cristo, quem passa pelo vale da sombra da morte é Cristo, e por meio de Cristo, Deus está abençoando você. É isso. O Salmo é para chegar em você, mas não sem passar pela pessoa de Cristo. É a narrativa, então, do pai pastoreando o filho. Cristo é a ovelha muda que foi levada diante do matadouro. O Salmo 22 fala disso. Mas Deus é o pai pastor que não o abandonou na sepultura e o ressuscitou. E agora Jesus é um ungido que está sentado à mesa da vitória celestial, aguardando que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Cuidado então com essa lente egocêntrica. Não reflita nesse texto majestoso como se o Senhor é meu pastor, nada me faltará, como se Deus estivesse te prometendo prosperidade material e tranquilidade nessa vida. Não, esse salmo está falando de Deus prometendo amparar Cristo que veio sofrer por você. E aí então, a Bíblia não é um livro sobre você. O salmo não está garantindo que Deus vai te dar tudo o que você quiser e que você não vai sentir falta de nada. A Bíblia é um livro sobre Deus e sobre Jesus. E ela está dizendo assim, Deus deu Jesus por você. E Deus ressuscitou Jesus por você. E em Jesus, você estará plenamente suprido. Se você tem Jesus, você precisa de mais o quê, meu irmão? O que pode ser melhor do que esse Jesus, soberano e supremo, a respeito de quem todas as Escrituras falam? Você o tem, ele é seu. Ele foi morto por você. Não pode faltar mais nada. Você não precisa ter medo de mais nada. Você pode comemorar a vitória. E você pode ter certeza de que você vai habitar na casa do Senhor pela extensão completa dos seus dias. Mas isso porque esse salmo estava falando de Jesus. Assim, meus queridos irmãos, nós podemos descansar na soberania de Deus. Nós podemos descansar nossas ansiedades diante de um Deus que governa o tempo e a história com precisão milimétrica. Não é assustador como Deus orquestrou as fugas de Davi com relação a Saul, que ele orquestrou os detalhes da crucificação, repartir a sua túnica, traspassar as suas mãos, uma súcia de malfeitores, pessoas que o hostilizavam, ele tendo sede, todos esses detalhes Deus cuidou. E agora, os salmos estão contando essa mesma história, sendo que os salmos foram escritos 1000 anos antes de Jesus, os salmos de Davi. Deus controla as coisas na história a esse nível. E Ele mandou Jesus para você. Do que você está com medo? Por que você está ansioso? Por que você está preocupado? Esse é o Deus que matou o filho dele por você. Esse é o controle soberano que Ele tem na história. Esse é o poder que Ele nos exibe. Essa é a glória do nosso Deus e Senhor. Nós precisamos entendê-lo assim, discerni-lo assim, amá-lo assim, para que então a nossa ansiedade vá embora. Eu gosto muito do texto de Paulo aos Romanos, que diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Veja como não tem cabimento. Você chega e fala, Deus, eu estou indo para o inferno, eu preciso de salvação. Aí Deus diz assim, tudo bem, eu vou salvar você. Eu vou mandar o meu filho para morrer na cruz, para ser hostilizado, para ser cuspido, para ser coroado de espinhos, para ser lancetado, para ser humilhado. E ele vai morrer por você. Aí você diz assim, Deus, mas tem um outro problema. Eu estou com câncer. Aí Deus fala assim, isso aí é demais também. Aí você já abusou. Aí você está pedindo demais. Deus, eu estou com um problema na minha família. Não, eu dei Jesus para você, mas agora chega. Faz algum sentido para você isso, irmão?
aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não vai cuidar de nós em todos os momentos? É isso que nós precisamos entender e aplicar. Por isso é que Paulo diz, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada vai te separar desse amor de Deus que está em Cristo Jesus. E quando a gente entende isso, a vida fica diferente. E eu quero terminar aqui. Você lembra qual foi o texto em que Jesus disse que os salmos falavam dele? Foi o salmo que depois que ele ressuscitou, ele apareceu com 2 discípulos que estavam indo embora de Jerusalém, cabeça baixa. Acabou a Páscoa, eles estão indo embora. E Jesus aparece. E é curioso porque Jesus tem uma paciência, né? Ele, se fosse nos dias de hoje, ele fala assim, o que está pegando aí, pessoal? Aí eles falam assim, não é possível, você é o único que estava em Jerusalém e não está sabendo? A gente estava esperando que o Jesus fosse o Messias, que tal, mas mataram ele, não sei o quê. Tem umas mulheres que falaram que ele ressuscitou. Aí Jesus, mas vocês são devagar mesmo. E ele começa a explicar tudo o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. E aí então o que a gente vai ver? Não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E a pergunta é, onde é que você lê na Bíblia que convinha que Cristo padecesse antes de entrar na glória? E a resposta é no Salmo 22, no Salmo 23 e no Salmo 24. E aí então, nós vamos responder a essa revelação da palavra de Deus com um hino que tem uma estrofe que diz assim, breve a noite desce, noite de Emaús. O que é uma noite de Emaús? É porque aqueles caras foram andando pela estrada super entristecidos. E aí quando Jesus foi partir o pão, eles falaram, é Jesus, é Jesus! E eles comentaram um com o outro, não ardia o seu coração quando ele estava falando com a gente? Você não ficava animado quando ele te explicava as Escrituras? E eles que estavam indo embora de Jerusalém para casa e disseram, não vamos andar mais, está longe. De repente voltaram para Jerusalém de noite dizendo, agora está perto. Porque ficou perto, ficou fácil, a vida ficou melhor, porque eles viram o Cristo ressurreto. Então o hino que nós vamos cantar diz assim, o meu ser carece de te ver, Jesus, como naquela noite no caminho de Emaús. Tu és um companheiro amigo que ao meu lado vens. Se tu estás comigo, tu sempre me sustens. Esse é o nosso Cristo. Vamos louvá-lo, meus irmãos? Vamos dizer, pelo vale escuro eu seguirei Jesus. Talvez você esteja atravessando um vale agora. E eu sei de alguns de vocês que estão de fato atravessando esse vale. Nós oramos por alguns de vocês que estão aqui hoje. Tem gente com filho internado. Tem gente com drama difícil. Tem gente com luta séria. Você viu Jesus hoje aqui, irmão? Você viu Cristo ressurreto aqui? Você viu o controle dele sobre a história? Você viu a história dele na Bíblia? Você viu o quanto Deus o moeu para você ser salvo? Você entendeu que Deus deu esse Cristo para você? Se você viu isso, você pode ir embora, porque você teve uma noite de Emaús hoje. Você viu ele e está dizendo agora, o meu coração está em paz. Vamos responder a palavra de Deus, meus irmãos, cantando o hino 154 do Inário Novo Cântico, com entusiasmo, com alegria. A palavra entusiasmo que encerra meu sermão dizia, entusiasmo é quando você tem Deus dentro de você. O entusios, o enteos, é estar em Deus. É dizer assim, vi Jesus! Estou entusiasmado, estou cheio de Deus em mim. Vamos cantar com entusiasmo para a glória do Senhor.